Olá, continuando nossas aulas sobre o sistema nervoso sensorial, agora a gente vai falar sobre dor e nocicepção. Eu sou o Bruno, professor do Departamento de Fisiologia da UFPR. Então, dor e nocicepção, alguma coisa bastante recorrente nas nossas vidas. Talvez muitos já tenham tido dor na lombar, dor de cabeça, às vezes dor porque tem alguma doença. Dor costuma ser um aviso de que tem algo errado com o nosso corpo e a gente precisa ajustar. Então, se este bonequinho aqui está com dor na lombar, talvez seja a hora dele ajustar a sua postura, de fazer mais exercícios e talvez corrigir alguns hábitos um pouco ruins. A dor serve como um aviso e é altamente adaptativa na maior parte das condições. A dor tem um componente emocional extremamente importante. Não à toa que a gente fala algumas coisas como dor de cotovelo, doeu como um soco na barriga. A gente faz algumas metáforas de situações emocionais para situações físicas. Será que tem alguma base nisso? Existe alguma semelhança entre a dor física e a dor emocional? A gente sabe que algumas estruturas cerebrais são ativadas tanto numa dor física quanto numa dor social. Aqui, nesse caso, é um estudo de neuroimagem em que as pessoas ou sofriam uma rejeição social ou uma dor física. O que era a rejeição social? Porque a física a gente pode imaginar várias coisas. A gente dá um choque intenso na mão das pessoas, a gente dá uma batida na mão, a gente pressiona alguma coisa na mão. É muito fácil de imaginar a indução de uma dor física de maneira controlada para um estudo. Mas e rejeição social? Como que dá para fazer isso? Neste estudo, eles utilizaram imagens do ex-namorado, da ex-namorada, do ex-esposo, da ex-esposa, para essas pessoas, junto com imagens neutras. Então, tinha a imagem da rejeição social e as imagens neutras de pessoas que elas não conheciam. E eles viram que tanto o estímulo da rejeição social quanto o estímulo da dor física levavam à ativação da ínsula, do córtex cingulado anterior dorsal, do tálamo e da área S2, somatosensorial secundária. E não é à toa que dor física e dor emocional ativam áreas cerebrais parecidas. Eu esqueci de falar. Que outra forma teria de fazer uma rejeição social com as pessoas? Tem uma que é curiosa e eu gostaria de comentar. Pensa um jogo que você fica passando a bola entre 3 pessoas. Uma bola para uma pessoa, para outra, e aí de repente param de passar a bola para você. E aí fica só entre 2 pessoas. Você foi excluído do jogo. Essa é uma outra forma de indução de rejeição social de maneira experimental. Parece bobinha, mas funciona. Ok, de acordo com a Associação Internacional de Estudos da Dor, de acordo com a Associação Internacional de Estudos da Dor, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada com danos reais ou potenciais em tecidos, ou assim percebida como dano. Notem que a parte emocional faz parte da definição da dor. Então, não é à toa que áreas associadas com experiências emocionais negativas são parecidas com áreas associadas com a dor física que a gente experimenta. E nota, claro, que a incapacidade de comunicar verbalmente não exclui a possibilidade de que o indivíduo esteja experimentando dor e a necessite tratamento para alívio da mesma, porque a dor é uma experiência subjetiva. Então, você tem que relatar essa dor para alguém. Ela depende de você contar o que você está sentindo. A gente não tem como medir a dor diretamente. Então, ela depende do que você sente. Então, ela é uma experiência sensorial. E notem que ela é associada com danos reais ou potenciais em tecidos. Então, o meu músculo está estirando, a minha pele está rasgando de puxar. Pode estar rasgando ou pode estar associada com um dano real ou potencial. Então, é um potencial de que aconteça essa lesão.
Então, não precisa estar lesionando diretamente o tecido, mas ele pode estar em risco de ser lesionado. E é importante que a gente perceba isso antes que, de fato, lesione o tecido. Mas mais interessante é ou assim percebida como dano. Se você sente, mesmo que não esteja acontecendo, é dor. Mesmo que o estímulo aparentemente não esteja lá, se você está sentindo como se fosse, é porque é dor e ela merece algum tipo de atenção. A gente tem dores do tipo nociceptiva, neuropática e inflamatória. Então, a dor nociceptiva, a gente se fala dor nociceptiva, não que elas sejam completamente excludentes uma da outra, mas a gente tem a dor nociceptiva quando tem um estímulo muito concreto. Você bateu o martelo no seu dedo, você teve um estímulo. Então, ela foi causada por um estímulo nociceptivo. A dor neuropática, ela acontece quando há uma alteração de funcionamento ou uma lesão de um nervo. Então, esse nervo não está funcionando mais adequadamente, ele dispara sem que tenha um estímulo e aí você sente dor. Ou ele está extremamente sensibilizado e ao menor dos estímulos você sente essa dor. A dor inflamatória, ela acontece de maneira também adaptativa, embora às vezes não pareça. Então, você torceu o tornozelo, inflamou, inchou e agora quando você vai andar, dói. Então, por que dói? Então, o processo inflamatório sensibiliza fibras nociceptivas. E por que isso é importante? Para você parar quieto e deixar o tecido regenerar. Se você ficar forçando, ele vai se regenerar de maneira um pouco mais lenta. Claro que existe um balanço entre o quanto que você deve voltar a utilizar o que está danificado, o que você machucou, para não ficar excessivamente parado também. E aí é questão de médico e fisioterapeuta entender qual é o maior balanço. A gente tem dor aguda e crônica. A dor aguda é muito fácil de entender o motivo dela. Então, se você martelou o seu dedo, é melhor que você pare de martelar o dedo porque está doendo. Então, ela te avisa, naquele momento tem um estímulo causando dor, afaste-se dele. No caso de uma dor crônica, parece que a dor é um pouco menos adaptativa. De certa forma, se você está com dor crônica nas costas, mas você está cronicamente se sentando errado, isso é um problema, ela continua te avisando. A dor em si passa a ser um transtorno primário, ou seja, a causa, o transtorno principal é a dor, quando ela deixa de ter uma causa específica, ela deixa de sinalizar que uma parte do seu corpo está em risco. E aí sim, essa dor deve ser tratada como uma doença primária. Tem alguma coisa de errado na detecção, no seu sistema de detecção de dor. Frequentemente, isso acontece com dor do tipo neuropática, em que há uma lesão do nervo e o nervo gera essa dor frequentemente de maneira espontânea, sem que tenha um estímulo. A dor custa muito em termos emocionais, funcionais e, é claro, isso se reflete em termos econômicos também. Começando a ficar antigo esse estudo, mas é difícil fazer um mapeamento muito completo como esse. Então, em 2010, nos Estados Unidos, a dor custou cerca de 635 bilhões de dólares. Isso leva em conta tudo. Gasto com tratamento, gasto com pessoas que pararam de trabalhar devido à dor. E notem isso aqui, a dor como causa primária. Não é a dor associada a doenças cardíacas, não é a dor associada ao câncer ou diabetes. É quando o diagnóstico da pessoa é dor. Porque além disso, tem doenças cardíacas, câncer e diabetes que frequentemente a pessoa sente muita dor também. Com isso, a gente vê que o custo da dor é extremamente elevado, a gente tem que lidar com ela de alguma maneira. A gente vai falar sobre os problemas de se lidar com a dor também em breve. Mas vamos lá para neurônios primeiro. Estímulos nociceptivos ativam os nociceptores. Os nociceptores podem ser mecânicos, então eles detectam pressão, podem ser térmicos, e olha que curioso aqui já, 45, acima de 45 ou menor que 5 graus Celsius. Então, e as temperaturas intermediárias? Bom, elas não causam dor, então não está dentro de um nociceptor. A gente sente essas temperaturas mais intermediárias, mas elas não são nociceptivas, passam a ser a partir de um certo limiar.
E a gente tem receptores químicos também. Por exemplo, um ácido vai induzir dor na sua pele, mas não é um estímulo mecânico, não é um estímulo térmico. E temos fibras que são polimodais, ou seja, detectam todos os estímulos ao mesmo tempo. Essas fibras são chamadas de fibras C e A delta, que conduzem os estímulos nociceptivos. As fibras A delta, aqui, elas têm um pouco de bainha de mielina e as fibras C não possuem bainha de mielina. Com relação aos termorreceptores, nós temos alguns receptores diferentes que detectam temperatura. Receptores que detectam temperatura parece esquisito, porque a gente já viu um canal que responde à voltagem, a gente já viu um receptor que responde a um ligante, a gente já viu o canal que se abre quando tem uma pressão, e agora temperatura, um receptor de membrana, o receptor fica lá na membrana e conforme está numa certa temperatura, mais um receptor do que outro é ativado. Então, em temperaturas mais quentes, o TRPV1 e o TRPV2 são ativados. Olha só, o TRPV1, o que tem esse símbolo aqui? É uma pimenta. A pimenta, uma substância da pimenta, a capsaicina, que tem essa fórmula química aqui, ela consegue ativar o canal. Então, o receptor, ele mesmo é um canal iônico. E a capsaicina, uma substância química, ativa o receptor para calor. Normalmente, ele seria ativado quando a temperatura está elevada. Mas nesse caso, é uma substância química que ativou o receptor como se estivesse quente. Se o receptor que é ativado quando está quente é ativado sem estar quente, você sente que está quente. Percebem isso? Se você sente que está quente, o seu corpo vai produzir reações típicas de calor. Quando está quente, a gente sua, a gente dilata, a gente incha para liberar mais calor. Acontece isso. Se você coloca um monte de pimenta na boca, vai inchar, vai suar. Essa é a ideia de por que a pimenta consegue dar essa sensação de calor. Os receptores para a temperatura se dessensibilizam com o tempo, a gente se acostuma com a temperatura. Às vezes a gente entra no chuveiro e a temperatura parece que está muito quente ou muito fria, mas se a gente fica um pouquinho mais de tempo ali, parece que ela vai se ajustando. É a nossa percepção que vai se alterando também. Então a gente tem aqui um receptor de frio, um receptor de calor. O receptor de frio, quando tem a mudança da temperatura de 38 graus Celsius para 32, o receptor de frio começa a disparar mais. E aí ele vai disparando menos. Quando a temperatura sobe, ele dispara quase nada, porque ele é sensível ao frio, não ao calor. Com o receptor de calor é o contrário. Ele está lá disparando um certo tanto quando está quente, na hora que está frio ele para de disparar, e olhem quando aumenta a temperatura, ele dispara mais do que ele disparava antes. Por quê? Porque antes ele estava relativamente dessensibilizado. A gente consegue ver essa alteração de percepção se a gente coloca a mão num balde com água fria e a outra mão num balde com água quente, deixa lá alguns segundos, 15 segundos é o suficiente, e aí troca. Vai parecer que está muito mais quente e o outro vai estar muito mais frio. Voltando às fibras A delta e C, sendo a delta pouco mielinizada e a C não mielinizada, com essa diferença de mielinização, a gente tem diferenças na velocidade de condução, fazendo com que o primeiro estímulo de dor que chegue venha pelas fibras A delta. A gente tem uma primeira dor mais aguda, seguida de uma segunda dor mais prolongada, um pouco mais atrasada, então ela dura mais tempo. É aquela sensação um pouco mais latejante que vem com a dor. Por onde passam essas fibras? A informação sempre chega pela medula, pela raiz dorsal, e aqui imediatamente
tem uma conexão. Então, o neurônio aferente primário faz uma conexão aqui no corno dorsal e essa fibra cruza para o outro lado e sobe pela região anterolateral em direção ao encéfalo. Vejam, quando lá no sistema somatosensorial para tato acontecia essa sinapse, também havia o cruzamento, só que ela cruzava lá no bulbo. Aqui, a sinapse e o cruzamento acontecem já na medula espinhal. Essas fibras, elas sobem pelo trato espinotalâmico, que fica nessa região anterolateral, e quando elas passam pelo bulbo, elas cruzam? Não, elas já cruzaram. Então, onde que é a próxima sinapse? Onde que era com o toque com as fibras A beta? Era lá no tálamo. Então, lá no tálamo, de novo, aqui com as fibras de dor. Vai ocorrer a sinapse com o neurônio aferente terciário. Então, primário é o que chega até a medula, imediatamente já faz uma sinapse com o secundário vai até o tálamo, faz uma conexão com o terciário, e o terciário leva as informações para o córtex somatosensorial S1, da mesma forma como acontece com o tato. Mas, além de ativar S1, vai ativar áreas mais subcorticais associadas com a percepção da dor, ou áreas mais profundas do encéfalo, inclusive áreas corticais, como o giro cingulado. Então, o córtex cingulado anterior. Fazendo essa comparação aqui, a gente tem, então, um estímulo nociceptivo e não nociceptivo. O toque, não nociceptivo, chegando por essa fibra vermelha mais clara. Ela chega aqui na medula e acende pelo mesmo lado. Tem uma conexão que a gente já vai falar da importância dela. Com a fibra nociceptiva, então aqui a pessoa queimando o dedo nessa vela acesa, tem essa sinapse na medula e imediatamente cruza e vai para o outro lado. As diferenças, então, a sinapse na medula espinhal, no caso da fibra nociceptiva, e as fibras secundárias cruzam imediatamente depois dessa sinapse. Todo mundo já passou por uma situação de dor em que a gente colocou as mãos onde estava doendo. Então, você bateu o dedinho do pé na cama à noite, você coloca a mão. Você bateu o seu cotovelo em algum lugar, a gente coloca a mão e dá aquela massageada. Por que será que a gente faz isso? Isso diminui a dor? E se diminui a dor, como que diminui? É um processo de atenção seletiva? Você para de prestar atenção na dor e presta atenção no toque? Como será que isso acontece? Então, isso vem pela inibição lateral da chamada teoria do portão. Como que isso funciona? A gente tem a nossa fibra de dor, que vai fazer aquela sinapse que a gente já discutiu. Aqui, cruza para o outro lado. A fibra A beta, ela segue e sem sinapse continua subindo e vai lá fazer a conexão no bulbo e aí sim ela cruza. Mas lembra aquela ramificação, aquela sinapse que ela fazia na medula? Que sinapse é essa? É uma sinapse que estimula um interneurônio inibitório que vai fazer uma inibição do sistema desse neurônio aferente secundário que leva a informação nociceptiva. Como assim? Você, com o toque, estimula a inibição da dor. Para ficar mais claro, ou numa tentativa de deixar mais claro, vamos entrar aqui e fazer alguns rabiscos. Digamos que essa seja a nossa medula. A gente vai fazer uma fibra chegando aqui na medula e vai fazer uma conexão. Essa fibra vai cruzar e vai subir. A fibra de toque, ela vai entrar, vai fazer uma conexão aqui e vai... a outra parte dela vai subir. A parte principal sobe pela coluna dorsal. Ok, mas isso aqui ainda não entendi.
Vamos dar um zoom e vamos entender o que acontece. Vamos trocar a cor desse neurônio. Vamos colocar um verdinho aqui. Ok. Então, essa fibra, a beta, então essa aqui, essa aqui é a beta. E essa daqui é a fibra C ou a delta. E este daqui é um interneurônio inibitório. Então, é um interneurônio inibitório, que é estimulado por quem? Pela fibra A-beta e vai inibir essa fibra aferente secundária que leva a informação de dor. Ou seja, ao estimular o toque, a gente está estimulando a inibição da fibra de dor. Espero que isso tenha ficado um pouco claro para vocês. E utilizando esse sistema, a gente consegue ter formas de redução de dor, que é a estimulação elétrica nervosa transcutânea, o TENS. Esses aparelhinhos aqui podem ser portáteis, podem ser comprados em farmácia, e eles vão dar estímulos táteis que são não dolorosos, ou às vezes beirando no limite do doloroso. Com isso, você vai superestimular esses neurônios inibitórios e vai conseguir manter uma inibição dessas fibras por algum tempo. Qual que é o problema disso? Você pode fazer errado e você pode mascarar uma dor que está passando um sinal importante para você. Se essa dor nas suas costas está vindo por um problema de postura, você deve corrigir a postura. Claro que, enquanto você corrige a postura, é importante você aliviar a dor, mas você não pode só aliviar a dor, sendo que há uma causa específica por trás. Então, isso aqui deve ser feito com algum tipo de acompanhamento. A gente tem, então, momentos em que sentir dor não é adaptativo. Então, em geral, a dor ela serve para alguma coisa. Ela te avisa de que tem alguma coisa errada. Já falei que quando a causa da dor é uma disfunção na detecção da dor, isso evidentemente não é adaptativo, porque a dor não está sinalizando alguma coisa. Mas será que tem um momento em que tem um estímulo de dor, tem um estímulo nociceptivo, mas ainda assim é melhor que você não sinta naquele momento? Quando será que isso pode acontecer? Então, numa situação de luta ou fuga, se essa zebra aqui levou uma garrada da leoa, ela está lá sangrando, deve estar doendo, mas não é o momento dela sentir essa dor. Ela tem que continuar fugindo. Ela não sente de fato essa dor numa resposta extrema de luta ou fuga. Não sentir dor nesse caso é extremamente adaptativo. Mas como que a gente bloqueia essa dor? A gente já falou que a gente bloqueia a dor quando a gente toca, mas não é o que está acontecendo ali, não é um toque. É algo um pouco mais emocional, é pela situação que está acontecendo, aquele medo intenso de ser predado. Numa situação como essa, a gente tem a ativação de um sistema descendente, ou seja, que vem de cima para baixo, inibindo a transmissão da dor. E esse sistema é o sistema de analgesia endógena, que envolve muitos os chamados opioides endógenos. O principal participante, a principal estrutura desse sistema, onde as coisas se iniciam, está aqui na PAG, chamada de substância cinzenta periaquidutal. Essa estrutura, quando ativada, ela envia fibras para o bulbo, que por sua vez vão mandar fibras aqui para o corno dorsal para inibir a transmissão da dor. Essa PAG ela também é ativada em respostas de pânico. Então, a resposta extrema de luta ou fuga é também uma resposta de pânico. A parte ventral é um pouco mais associada com a parte de controle de dor, e a parte dorsal é um pouco mais associada com aspectos de reação física, de luta ou fuga, e algumas conexões com respostas emocionais também.
qual que é a ideia desse sistema? Então, aqui a gente tem a fibra C, nociceptiva, estimulando o neurônio aferente secundário. Temos os sinais que desceram lá do núcleo da RAF. Então, a PAG estimulou os núcleos da RAF, estimulando um neurônio inibitório. Esse neurônio inibitório pode ter um neurotransmissor chamado encefalina, que é um opioide endógeno. Esse opioide endógeno vai inibir essa fibra C, que vai fazer conexão com o neurônio aferente secundário. Com isso, a gente inibe esse sistema. Essa analgesia, ela está o tempo todo acontecendo. Tempo todo acontecendo? Não precisa de uma resposta de luta ou fuga para que esse sistema funcione. Então, a gente tem um certo volume basal de funcionamento desse sistema. O que uma resposta de luta ou fuga faz é aumentar bastante. Mas se ele tem um certo volume, a gente consegue reduzir. Se a gente reduz o quanto de inibição está tendo nesse sistema, a gente vai sentir mais dor. A gente tem uma atividade analgésica basal espontânea e alguns fatores podem levar à diminuição dessa analgesia. Por exemplo, privação de sono. É estudado pelo nosso departamento, pela professora Luana Fischer, que privação de sono em modelos animais leva à hiperalgesia, ou seja, você fica sentindo mais dor. Um estímulo que era doloroso fica ainda mais doloroso se você estiver privado de sono. Muito provavelmente isso acontece porque você reduz essa atividade basal espontânea da analgesia. E isso vira um bolo de neve, porque se você tiver com dor, é mais difícil de dormir. Dormir te deixa com mais dor e aí é um ciclo. Ok, esse sistema de analgesia endógena é utilizado justamente para a gente desenvolver fármacos, como a morfina. A morfina inibe de maneira muito eficaz a dor na maioria dos casos, mas há um risco de dependência pelo uso de opioides. Então, nos Estados Unidos está tendo uma epidemia de abuso de opioides por um excesso de prescrição e pessoas que devem tomar isso de maneira crônica e ao tomar de maneira crônica, acaba acontecendo a dependência. Então, a morfina e a heroína no sangue são a mesma coisa e vão ter uma propriedade de reforço muito elevada, podendo levar a abuso e dependência. Mas aí, o que fazer com o paciente com dor crônica? Porque está doendo, você tem que tratar essa dor. O que fazer? Como controlar o tanto de opioides que ela vai receber? Em algumas situações, quando a própria pessoa controla o quanto ela recebe, parece que isso leva a um menor risco de dependência porque ela consome menos. O foco principal é justamente reduzir a dor e não ter aquela sensação de euforia causada pelos opioides. Euforia, por sinal, é uma excelente série que fala sobre dependência de drogas, recomendo vocês assistirem. A gente consegue estudar algumas questões da parte emocional da dor num teste chamado preferência condicionada a lugar, que é normalmente utilizada para experimentos com drogas de abuso. Como que esse teste funciona? Digamos aqui que a gente fecha essas portas e em um dia a gente dê morfina para esse animal numa dose bem alta e no outro dia, e deixa ele aqui. No outro dia a gente dá soro fisiológico e deixa ele aqui. Morfina aqui, soro fisiológico aqui. Morfina aqui, soro fisiológico aqui. E se não for morfina, pode ser cocaína aqui, soro fisiológico aqui. Cocaína aqui, soro fisiológico aqui. E num dia de teste, a gente deixa as portas abertas. Ele vai passar mais tempo no lado associado com a droga do que no lado associado com o soro fisiológico, como se ele estivesse buscando essa droga. E numa situação em que ele tem dor, ele vai ir atrás do local associado com o analgésico. Digamos que esse animal tem uma dor neuropática. O tempo todo ele está com dor. E aí, em um lado, você dá um analgésico, no outro lado, você não dá nada. Então, ele experiencia esse lugar com a dor de sempre. Nesse outro lado, ele experiencia esse local com a sensação de analgesia dessa dor. No momento de teste, ele passa a preferir o lado associado com a analgesia.
Então, o alívio da dor é recompensador. E mais curioso ainda, alguns poucos trabalhos mostraram o seguinte: se ele associa um lugar com analgesia, o que será que acontece com esse animal se ele entra neste local sem ter recebido analgesia? Será que ele sente analgesia? Será que a gente já tem um nome para esse efeito quando a gente tem um efeito terapêutico, mesmo sem ter tomado algo, a princípio, eficaz? Esse é o chamado efeito placebo. A gente vai falar sobre o efeito placebo daqui a pouco. Mas eu queria falar antes sobre a inflamação que sensibiliza a resposta à dor. A gente tem dois cenários aqui com dois termos. Cada vez mais a gente mistura esses dois termos e chama tudo de hiperalgesia. Mas a princípio é assim: a hiperalgesia faz com que a gente sinta de maneira mais intensa um estímulo que já era doloroso. E a alodínia faz com que a gente sinta dor com um estímulo que não era doloroso. Isso é muito frequente quando a gente se queima, por exemplo. Só de encostar, a gente já sente dor, de tão sensibilizado que ficou. E aí fica complicado a gente inibir a dor pelo toque, porque o estímulo do toque já é o suficiente para ativar fibras diferentes. Falando sobre isso, e para garantir, para ficar bem claro, se a gente tem fibras A beta, que levam informação de toque, tem fibras A delta, que levam informação de dor, a dor vem por um excesso de ativação de A beta? Não. Vem quando começa a atingir o limiar das fibras C e A delta. Então, quando ultrapassa esse limiar, as fibras de dor começam a ser ativadas. E processos inflamatórios que fazem liberação de prostaglandinas, histamina, serotonina, aqui nesse meio inflamado, vai levar à sensibilização dessas fibras. Então, histamina e serotonina sensibilizam as fibras receptivas, nociceptivas. Com isso, um estímulo menos intenso consegue levar à ativação de um potencial de ação por essas fibras. Aqui, o exemplo da queimada que eu mencionei. Então, só de encostar na área queimada, a gente já sente mais dor. O nosso limiar da dor fica reduzido. Então, a gente tem aqui uma área queimada, a gente tem um sítio A, B e C. Qual que era o limiar da dor, ou seja, quanto que tinha que apertar em gramas, por exemplo, para a gente sentir dor antes da queimadura? Esse tanto aqui. E depois da queimadura, então tanto no A, no B e no C, ficou mais sensibilizado, mesmo numa região um pouco mais distante do foco principal, houve uma sensibilização aqui, uma redução do limiar para a gente sentir dor. Como que acontece essa sensibilização? Isso acontece de maneira parecida com o que acontece com os processos de plasticidade cerebral. A fibra C aqui, ela tende a se sensibilizar de maneira mais fácil. Quando o estímulo é dado de maneira repetida, é como se houvesse um aprendizado de que esse sistema é importante, então ele tem que se fortalecer. Esse sistema se fortalecendo faz com que você sinta mais dor. A gente tem aqui, com o estímulo repetido, a resposta das fibras A delta, que se mantém igual, tem um número de disparos de potencial de ação igual, enquanto que as respostas da fibra C vão ficando cada vez mais intensas, ou seja, conforme você repete o estímulo, o número de potenciais de ação que surge nas fibras C aumenta. Como que acontece esse funcionamento? Primeiro que o neurotransmissor liberado pelas fibras C é glutamato. Então, se é glutamato e tem receptores AMPA e NMDA na célula seguinte, na célula somatosensorial secundária, pode acontecer de ter maior expressão de receptores AMPA via ativação de receptores NMDA, como a gente viu nos vídeos de transmissão sináptica. Além disso, tem vesículas aqui que contêm substância P, que é um neuropeptídeo. Esse neuropeptídeo é liberado quando essa célula dispara com uma alta frequência. E, ao liberar a substância P, isso fortalece, dá início a mecanismos de plasticidade sináptica, fortalece essa conexão. Ou seja,
com estimulação de alta frequência, você libera a substância P e fortalece essa conexão. Um fortalecimento dessa conexão, que é de difícil reversão, pode ser uma das origens de uma dor neuropática, por uma sensibilização aqui na medula espinhal. A dor pode estar no seu punho, mas a sensibilização pode estar acontecendo na medula espinhal, fazendo transmitir mais informações nociceptivas de fibras que têm origem no seu punho. Às vezes a gente pode sentir dor, em alguns casos de amputação, mesmo quando o membro não está lá, que é o caso da dor do membro fantasma. Então a pessoa tem um braço amputado, o antebraço amputado, mas ainda sente dor algumas vezes, como se o braço estivesse lá. Por que será que isso acontece? Então vamos pensar numa situação normal. A gente tem aqui as fibras nociceptivas que estão ascendendo, se comunicando com o tálamo, inervando, por exemplo, a região cortical que codifica a boca. O que acontece com um membro fantasma? Essa conexão aqui, ela para de acontecer. Vocês concordam que essa via não fica mais estimulada porque você não está mais estimulando aquela região. Então vamos pensar aqui, não a boca, né? Vamos pensar na região do braço. A região do braço, então você amputou o braço e pouquíssimas fibras ativam essa região do braço. É como se essa região ficasse sedenta por conexões. Isso faz com que ela se comunique com fibras que estariam indo, por exemplo, para a boca. Então, elas estão lá, ninguém está conversando com elas, e essas fibras que vão para a região cerebral que codifica a boca, elas se ramificam e começam a inervar a região cortical que codifica os braços. Então, peraí, você encosta na boca, mas aí essa informação codifica, você interpreta como boca e chega na região cortical do braço. Então você encosta na boca e sente o braço. E algumas vezes essa sensação pode vir junto com dor. É um exemplo bastante comum essa questão de você encostar em partes do rosto e sentir membros que foram amputados pela proximidade das regiões corticais. Um possível tratamento envolve o uso de espelhos e indução de uma nova plasticidade no córtex. Por quê? Isso aqui que aconteceu, essas fibras que se ramificaram e foram para a região do braço, essa é uma plasticidade cerebral. E utilizando espelhos e tentando enganar o seu cérebro, você consegue reestimular essas regiões aqui. Então você simula como se seu braço ainda existisse, essa região fica mais ativa e isso ajuda a desfazer um pouco essas conexões que não deveriam ter surgido. Recomendo o livro Fantasmas no Cérebro, do pesquisador Ramachandran, muito bom os casos que ele coloca. E agora sim, o efeito placebo. Então, o efeito placebo surge quando há um efeito terapêutico de algo que, a princípio, não teria efeito. Por que eu digo algo que não teria efeito? Se você toma um comprimido de farinha para dor de cabeça e a sua dor de cabeça diminuiu, bom, teve um efeito. É justamente o efeito placebo. É um efeito de algo que não tinha sido destinado para ter esse efeito. Ele depende de algumas coisas, do contexto externo, as sugestões verbais, as pistas do local, as pistas sociais, o olhar, a linguagem, o jaleco do profissional de saúde, as pistas de tratamento, então uma seringa, uma injeção, você ter tomado um comprimido. Dois comprimidos vão ter efeito placebo maior do que um comprimido só. Em geral, uma injeção tem um efeito placebo maior do que um comprimido. E tem também o contexto interno. A expectativa da pessoa, as emoções da pessoa, a memória da pessoa, que ela se lembra que uma vez ela tomou dipirona para dor de cabeça e funcionou, então na próxima vez que ela for tomar, ela já toma com essa memória e ela tem um potencial de indução de efeito placebo maior. E tem aspectos de
condicionamento também. Se algo ela fez uma mesma ação anterior e teve um efeito terapêutico, quando ela repetir essa ação, tende a ter o mesmo efeito. A gente tem um exemplo aqui de efeito placebo, que é causado por dor induzida por isquemia experimental em pessoas saudáveis. Então é você colocar essa tira aqui e apertar o braço. É como quando a gente está medindo pressão arterial, só que você faz isso por um pouquinho mais de tempo e deixa mais apertado. Aqui é a tolerância à dor em minutos. Um pouquinho mais de tempo é pouco, né? Então, mensurar a pressão arterial leva alguns segundos e aqui a pessoa fica com minutos com esse braço amarrado. Numa situação aqui inicial, a gente tem uma situação basal, o tempo que ela fica, o tempo que ela fica com um placebo, e parece que o placebo não funciona muito bem, então só você dar um placebo para a pessoa não fez ela ter uma resposta melhor, ela não aguentou ficar mais tempo, mas se você faz um basal, no dia 2 e no dia 3 você dá um analgésico que funciona de verdade, e aí no quarto dia, você dá um placebo, então você continua dizendo que é o mesmo analgésico dos dias 2 e 3. Vejam que reduz um pouco, mas fica maior do que o basal. Esse aqui é um efeito placebo. E no dia seguinte você não dá nada e a pessoa sabe que não está recebendo nada. Ela volta a ter a mesma tolerância que ela tinha antes. Importante sobre o efeito placebo. Nem todo o efeito que a gente vê num estudo que tem um tratamento efetivo e um placebo é efeito placebo. Parte do efeito pode ser o histórico natural da doença. Pensa só, você está gripado e aí você toma vitamina C. Você vai se recuperar da gripe. E se você não tomar vitamina C, você vai se recuperar da gripe. Então, algumas doenças são autolimitadas. Algumas doenças, elas oscilam. Às vezes elas estão um pouco melhor, às vezes elas estão um pouco pior. Você pode ter um viés de seleção no recrutamento das pessoas. Isso é muito comum em estudos com depressão, por exemplo. Você tem um viés para recrutar pessoas com depressão, porque você precisa preencher um tamanho amostral para o seu estudo. Então, quem está avaliando tem uma tendência em querer ver que a pessoa está pior do que está, porque ela tem o viés de recrutar essa pessoa para o estudo. E depois, durante o estudo, a pessoa que está avaliando tem uma tendência, uma expectativa que essa pessoa melhore. Então, mesmo sabendo que ela pode ser do grupo placebo ou não, há uma expectativa do avaliador em que ela melhore. Há uma pressão que a pessoa participante de um estudo às vezes sente em ela ter que melhorar, porque as pessoas estão se mobilizando, tem um investimento em torno daquele estudo, então as pessoas se sentem obrigadas a melhorar, e algumas relatam melhora, sem que elas estejam melhorando tanto, por uma sensação de obrigação. Então, nem tudo que a gente vê comparando um grupo experimental com um grupo placebo é de fato o efeito placebo, tem outros efeitos envolvidos. Aqui, que é justamente o que eu coloco aqui, é a história natural da doença. Então, digamos, é um sintoma, o quanto de dor que ela sente. Em um certo tempo, ela tem um pico, mas isso pode cair ao longo do tempo. Essa queda pode ser devido a uma terapia que não funcionou. Ela simplesmente foi a história natural da doença. E aqui a gente tem a comparação entre um placebo e um tratamento eficaz. Então, aqui seria se não fizesse nada, aqui seria um placebo e aqui um tratamento eficaz. A gente tem que levar em conta que existe uma história natural da doença e que existe uma oscilação dos sintomas que às vezes sobem e descem. Era isso para essa aula. Obrigado por assistirem até o final.